Eles me venderam por dinheiro, chamando-me de um estéril e um inútil. Mas o que meu marido milionário descobriu em nossa primeira noite mudou tudo. 3 dias depois, 2 linhas no teste desvendaram a mentira que destruiu minha vida. Eles riam da minha infertilidade, mas não contavam com o homem que jurou me proteger, e se apaixonou. Comente o que você faria no lugar dela e inscreva-se para não perder nenhum capítulo dessa história de amor e vingança. Parte 1. A chuva batia contra os vidros escuros da limusine como um presságio. Marina Rodrigues apertou as mãos sobre o tecido barato do vestido de noiva, sentindo o peso da aliança de ouro como uma algema. Aos 26 anos, ela estava sendo vendida. Sua própria família a havia negociado como mercadoria danificada. Lembre-se, sussurrara sua mãe, Dolores, na despedida. Você falhou em dar um herdeiro a Eduardo. Rafael Almeida sabe que é estéril. Cumpra seu papel por 3 anos com discrição. As palavras ecoavam, mais dolorosas que os anos de tratamentos de fertilidade fracassados. Defeituosa, seu ex-marido Eduardo a chamara. Sua família concordava, e agora capitalizava sobre esse defeito. O carro parou diante de um portão de ferro imponente que se abriu lentamente, revelando uma mansão iluminada que mais parecia uma fortaleza. O motorista abriu a porta sem um olhar ou palavra. Marina respira fundo, o ar úmido da noite misturado ao cheiro de poder e dinheiro. No hall de entrada, um homem esperava de costas. Alto, postura imponente, terno impecável que custava mais que toda a vida anterior de Marina. Quando ele se virou, o ar pareceu sair do ambiente. Rafael Almeida era desconcertantemente bonito, mas seus olhos escuros eram gelo puro, sem uma centelha de calor ou welcome. Senhora Rodrigues, disse ele, sua voz um baixo profundo que ecoou no mármore. Os termos do contrato são claros? Sim, senhor, ela respondeu, forçando a voz a não tremer. Bom. Um aceno quase imperceptível para o juiz de paz que aguardava. Vamos concluir isso. Não houve música, nem flores, nem sorrisos. Apenas o murmúrio monótono do juiz e o som seco de suas assinaturas em documentos que transformavam um ser humano em um bem transacionável. Não houve beijo. Seus pertences estão no quarto da ala oeste, informou Rafael, já se afastando como se ela fosse uma tarefa concluída. Meus aposentos e escritórios são áreas restritas. Jantaremos juntos quando eu estiver presente. Você me acompanhará em eventos quando necessário. Marina apenas assentiu, a humilhação queimando seu rosto. Ela era um acessório, uma peça de mobília humana. O quarto era vasto e luxuoso, mas frio como uma tumba decorada. Marina trocou o vestido de noiva por um roupão simples e sentou-se na beirada da cama enorme, observando a lua refletir nos jardins infinitos. 3 anos. Ela poderia aguentar. Mas um pressentimento sussurrava que nada naquela casa, com aquele homem, seria simples. Na terceira noite, um som abafado a fez sair do quarto. Gemidos de agonia vindos do escritório proibido. Contra todo o juízo, ela bateu na porta. Entre. A voz estava rouca, carregada de uma dor que ela reconheceu instantaneamente. Rafael estava sentado atrás de uma escrivaninha maciça, um copo de uísque na mão, os nós dos dedos brancos de tanto apertar. Seu terno perfeito estava desfeito, a gravata pendurada frouxa, o primeiro botão da camisa aberto. Mas foram seus olhos que a paralisaram, que a frieza havia se dissolvido, revelando uma angústia tão profunda que era quase física. Hoje faz 5 anos, ele disse para o vazio, sem precisar de perguntas. Eles a mataram porque era minha esposa. Minha Sofia. Minha esposa verdadeira. Marina sentiu um nó se formar em sua garganta. Eu não sabia. Ninguém sabe. Era um segredo. Ela era de uma família rival. Ele riu, um som seco e amargo. E agora eu me casei com você. Ironicamente patético, não? Por que fez isso, então? Porque cansei da solidão. Ele se levantou, um pouco instável. Seus olhos escanearam seu corpo envolto no roupão, mas não com desejo lascivo, mas com uma curiosidade dolorosa. Você não me olha com medo. Nem com pena. Talvez eu entenda a solidão melhor do que a maioria. Ele fechou a distância entre eles. Seus dedos, quando tocaram seu rosto, foram surpreendentemente gentis.
Isto é um erro. Marina sabia que era. Mas quando seus lábios se encontraram, não foi sobre paixão. Foi sobre duas almas perdidas buscando um porto seguro em uma tempestade. Era desespero, era tristeza, era o gosto amargo de uísque e lágrimas não derramadas. Ela se permitiu afundar naquele momento, apenas por um instante. Mas quando suas mãos se firmaram em sua cintura, puxando-a contra um corpo duro e quente, a realidade a atingiu como um balde de água fria. Rafael, ela sussurrou, afastando-se, seu coração batendo como um tambor. Você vai se arrepender disso. Ele recuou como se tivesse sido queimado, sua expressão se fechando instantaneamente. Saia, ele rosnou, virando as costas. Agora. Marina fugiu, seu corpo tremendo. De volta à segurança de seu quarto, ela encostou-se na porta, seus dedos tocando os lábios que ainda formigavam. Havia uma ferida naquele homem, uma dor que ecoava a sua própria. E isso era perigosíssimo. Na manhã seguinte, a mansão estava silenciosa. Rafael havia partido antes do amanhecer, deixando para trás apenas uma nota curtíssima na mesa de café da manhã, viagem de negócios. 3 dias. O incidente da noite passada não se repetirá. R.A. Marina deveria ter sentido alívio. Em vez disso, uma solidão ainda mais profunda a envolveu. Os 3 dias passaram em um borrão. Ela explorou a biblioteca, caminhou pelos jardins meticulosamente cuidados, tentou decifrar o enigma do homem com quem estava casada através dos livros que ele lia e da arte que ele colecionava. Tudo era caro, tudo era perfeito, tudo era vazio. A governanta, Helena, uma mulher de meia-idade com olhos sábios e uma postura impenetrável, servia suas refeições com eficiência silenciosa, oferecendo nada além do estritamente necessário. Na manhã do 3º dia, Marina acordou com o estômago em revoltas. Ela correu para o banheiro, vomitando violentamente até só restar bile. Helena apareceu na porta, seu rosto impassível. Posso ajudar, senhora Almeida? Apenas, algo que comi, Marina mentiu, enxugando a boca com uma toalha. Helena a observou por um longo momento, seus olhos analíticos perdidos no rosto pálido de Marina. Sem uma palavra, ela saiu e retornou com uma pequena caixa de papelão, colocando-a na pia com um leve ruído. Apenas para descartar, disse suavemente, antes de sair novamente. Marina olhou para a caixa do teste de gravidez como se contivesse uma cobra. Era a coisa mais ridícula do mundo. Ela era estéril. 5 anos de casamento, inúmeros testes, tratamentos exaustivos e dolorosos. Todos os médicos concordaram, suas chances de conceber eram praticamente nulas. Eduardo usará isso como sua arma final. Mas as náuseas eram reais. E aquele único, desesperado momento com Rafael. Com mãos trêmulas, quase por rebeldia, ela abriu a embalagem. Seguiu as instruções mecanicamente, como um robô programado para o fracasso. Colocou o teste na pia e virou-se, incapaz de assistir aos 3 minutos mais longos de sua vida. Ela contou cada segundo, seu coração um martelo em seu peito. Quando finalmente se virou, o mundo desabou e se reconstruiu em um único instante. 2 linhas. 2 linhas rosadas, inegáveis, impossíveis. Ela caiu de joelhos no chão frio do banheiro, um soluço preso em sua garganta. Isto não podia ser real. Era uma alucinação, um pesadelo. Ela esfregou os olhos furiosamente, mas as linhas permaneciam, uma declaração silenciosa que desmantelava anos de sua vida. Meu Deus, ela sussurrou para o silêncio do banheiro. Oh, meu Deus! Se ela estava grávida, nunca fora estéril. Tudo, cada humilhação, cada olhar de desprezo, cada sussurro nos corredores da família de Eduardo, a facilidade com que sua própria família a descartou, era uma mentira. Uma farsa grotesca arquitetada pelo homem que jurara amá-la. A raiva então chegou, uma onda tão quente e poderosa que a fez tremer. Eduardo sabia. Ele tinha que saber. Ele pagou os médicos, falsificou os laudos, orquestrou sua destruição para se livrar dela sem perder a herança da família, que exigia um herdeiro legítimo. E sua família, sua própria mãe, eles acreditaram tão facilmente. Ou pior, talvez também soubessem. As lágrimas finalmente vieram, não de tristeza, mas de uma fúria impotente, de uma dor tão profunda que parecia rasgar sua alma. Anos.
Eles roubaram anos de sua vida, sua autoestima, sua identidade. O que diabos ela faria agora? Rafael foi explícito: não quero herdeiros complicando as coisas. E ela carregava a maior complicação possível em seu ventre. Helena bateu na porta. Senhora Almeida? Está tudo bem? Marina abriu a porta, o teste estendido em sua mão trêmula. A governanta olhou para as duas linhas, depois para o rosto devastado de Marina. Entendo, disse Helena, sua voz notavelmente calma. E isto é uma boa notícia? Eu não sei, Marina confessou, sua voz um fio. Ele vai me odiar. O Sr. Almeida é um homem complexo. Mas o ódio não é uma de suas emoções frequentes. Helena colocou uma mão firme e surpreendentemente reconfortante em seu ombro. Ele voltará amanhã. Você precisa decidir o que fará. A noite foi um turbilhão de insônia e terror. Marina caminhou pelos jardins sob um céu estrelado, sua mão instintivamente pressionada contra o abdômen ainda plano. Havia uma vida dentro dela. Uma prova viva, tangível, de que ela não era a fracassada que todos disseram que era. Era um milagre. Um milagre aterrorizante. Quando os faróis de um carro iluminaram a entrada, seu coração disparou. Rafael estava em casa, um dia mais cedo. Ele entrou no hall com movimentos cansados, jogando as chaves em uma mesa de mármore. Seus olhos, cansados, encontraram os dela. Marina, ele cumprimentou, sua voz rouca. Você parece pálida. Bem-vindo à casa, ela disse, desviando do comentário. Ele a estudou por um momento, então suspirou. Sobre o que aconteceu antes de eu viajar? Está esquecido, ela mentiu, seu estômago embrulhado. Bom. Ele começou a subir a escadaria de mármore, então parou. Jantaremos juntos. Há desenvolvimentos que preciso discutir. Desenvolvimentos? Marina observou-o desaparecer no andar superior, sua mão novamente voando para seu ventre. Ela não podia contar. Não ainda. Precisava saber que desenvolvimentos eram esses primeiro. O jantar foi uma tortura silenciosa. Rafael parecia distante, seus olhos fixos em um ponto distante, seus pensamentos claramente a anos-luz dali. Ele mal tocou em sua comida. Há algo que preciso te dizer, ele começou, no exato momento em que Marina abria a boca para falar. O som agudo da campainha da frente os interrompeu. Helena apareceu na porta da sala de jantar, seu rosto levemente tensionado. Senhor Almeida, há visitas. O Sr. Marcos Ribeiro e uma doutora Lima. Eles insistem que é urgente. Rafael franziu a testa, uma linha de preocupação aparecendo entre suas sobrancelhas. Marcos não viria a esta hora sem um motivo sério. Ele se levantou. Peça que esperem na biblioteca. Iremos em um momento. Marina sentiu um frio mortal percorrer sua espinha. Algo estava muito errado. O segredo que ela carregava parecia sudele insignificante perante a urgência na voz de Helena. Quando eles entraram na biblioteca, o advogado de Rafael, Marcos, e uma mulher de aparência séria com uma pasta de couro estavam de pé. A mulher, a doutora Lima, tinha um olhar penetrante que fez Marina se sentir transparente. Rafael, Marina, cumprimentou Marcos, seu tom formal e preocupado. Esta é a doutora Patrícia Lima, investigadora particular. Ela descobriu algo perturbador durante a verificação de rotina de antecedentes. A respeito do quê? Perguntou Rafael, sua voz perigosamente calma. A respeito da senhora Marina, a doutora Lima respondeu, abrindo a pasta com um estalo decisivo. Especificamente, sobre sua suposta infertilidade. Marina sentiu o chão ceder sob seus pés. Ela ainda guardava o segredo de sua gravidez, e agora a verdade sobre seu passado estava prestes a ser desvendada de uma maneira que ela não podia controlar. A biblioteca, outrora um santuário silencioso, transformou-se em uma sala de tribunal. A doutora Lima espalhou documentos sobre a mesa de centro de madeira escura, laudos médicos, extratos bancários, registros de comunicação impressos. Os laudos médicos apresentados por sua família e ex-marido são falsificações, ela declarou, seu tom profissional, mas não isento de uma centelha de indignação.
O Sr. Eduardo Mendes pagou quantias substanciais a 3 médicos diferentes para alterar seus resultados e declarar sua infertilidade. Marina ouviu as palavras, mas elas pareciam vir de muito longe, ecoando através de um véu de choque. Era a confirmação oficial, profissional, do que seu corpo já lhe dissera. Mas ouvi-la em voz alta, com tanta clareza forense, foi como ser esfaqueada repetidamente. Por quê? Ela sussurrou, sua voz tão fraca que mal se ouvia. Porque ele tinha uma amante, Teresa, de um extrato social que sua família desaprovava, explicou Marcos, seu rosto sombrio. As regras de herança da família Mendes exigiam um herdeiro legítimo com uma esposa de boa família. Ele não podia se divorciar de você sem justa causa sem perder tudo. Então, ele criou uma. Rafael permaneceu imóvel, sua postura rígida, seu rosto uma máscara de pedra. Mas Marina podia ver o músculo pulsando em sua mandíbula, uma fúria silenciosa e contida fervilhando sob a superfície. E a família dela? Ele perguntou, sua voz baixa e carregada. A doutora Lima hesitou, seus olhos se encontrando com os de Marina por um breve segundo, cheios de uma pena involuntária. Sua mãe, Dona Dolores Rodrigues, recebeu uma transferência de R$300 mil de Eduardo Mendes há aproximadamente 3 anos. A descrição era uma consultoria ao ponto. Foi como levar um soco no estômago. Todo o ar saiu de seus pulmões de uma vez. Ela engasgou, suas mãos voando para a boca. Sua própria mãe? Seu sangue. Ela não apenas acreditou na mentira, ela foi paga para compactuar com ela. Participou ativamente de sua destruição. Eles sabiam, Marina disse, sua voz trêmula e quebrada. Eles sabiam que eu não era estéril e me venderam para você mesmo assim. Rafael finalmente se moveu. Ele cruzou a sala em alguns passos largos e ajoelhou-se diante de sua cadeira, suas mãos grandes e quentes envolvendo as dela, que estavam frias como gelo. Marina, escute-me, ele disse, sua voz incrivelmente suave, mas com uma intensidade que a perfurou. Você nunca foi defeituosa. Nunca. Eles são os quebrados. Eles são os monstros. As lágrimas que ela lutou para conter por tanto tempo irromperam então em um dilúvio incontrolável. Ela não chorou, ela desabou. Soluços violentos sacudiram seu corpo, anos de dor, humilhação e solidão encontrando finalmente uma válvula de escape. Ela chorou por seu casamento fracassado, por sua família traidora, pelos anos que lhe foram roubados, pela mulher que ela poderia ter sido. E através de tudo, Rafael permaneceu ajoelhado, segurando suas mãos, sua presença silenciosa uma âncora em seu mar de agonia. Quando as ondas de choro finalmente diminuíram para um tremor residual, ela olhou para ele através de seus cílios embaçados. Havia algo em seus olhos que ela nunca vira antes, não era pena, não era raiva, mas uma determinação feroz, protetora, que fazia seu coração doer de uma maneira nova e assustadora. Marcos, disse Rafael, sem desviar seu olhar de Marina. Acione todos os processos. Eduardo Mendes por fraude e difamação. Os médicos por falsificação de documentos e perjúrio. E a família Rodrigues por conspiração e, bem, por tráfico humano, por falta de um termo melhor. Quero cada um deles enfrentando as consequências máximas perante a lei. Rafael, espere. Marina tentou protestar, sua voz rouca das lágrimas. Processar sua própria família, a ideia era monstruosa. Não. Sua voz era suave, mas inflexível como aço. Eles perderam o direito de serem chamados de sua família quando te venderam. Eles não vão te machucar nunca mais. Eu juro. Enquanto Marcos e a doutora Lima se retiravam com uma pasta cheia de evidências e promessas de ação legal imediata, Marina e Rafael ficaram sozinhos na biblioteca. A verdade pesava sobre eles, um manto pesado que mudava tudo. Agora. Ela tinha que dizer a ele agora. Rafael, ela começou, sua voz ainda fraca. Há mais. Ele levantou os olhos para ela, seus próprios olhos vermelhos de fadiga e emoção. Eu também tenho algo para te contar. Algo que eu descobri antes deles chegarem. Ele permaneceu em silêncio, dando a ela espaço. Eu estou grávida. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Foi espesso, carregado, cheio de possibilidades e medos não ditos.
Marina viu as emoções passarem por seu rosto como nuvens em um céu de tempestade, choque, incredulidade, um lampejo de medo puro e, então, finalmente, uma maravilha tão profunda e genuína que fez novas lágrimas bem nos seus olhos. Como, ele começou, sua voz rouca. Naquela noite. Nós não usamos, eu não achei que precisássemos. Ela engoliu em seco, seu coração batendo descontroladamente. Estou com cerca de 6 semanas. Para seu completo assombro, os lábios de Rafael se curvaram em um sorriso. Era um sorriso pequeno, trêmulo, mas inegavelmente real, um milagre, ele sussurrou, como se para si mesmo. Então, sua expressão ficou séria novamente, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade avassaladora. Marina, eu perdi uma esposa. E perdi um filho. A ideia de passar por isso novamente, é o meu maior terror. Você não vai me perder, ela prometeu, suas mãos apertando as dele com uma força que ela não sabia que possuía. E você não vai perder este bebê. Nós não vamos. Ele fechou os olhos, como se lutando contra uma dor física. Quando os abriu novamente, havia uma resolução neles, uma decisão tomada nas profundezas de sua alma. Então vamos fazer isso direito, ele disse, sua voz firme. Juntos. Nas semanas que se seguiram, a vida de Marina se transformou. Rafael, verdadeiro à sua palavra, tornou-se uma versão diferente do homem que ela conhecera. A frieza derreteu, substituída por uma tensão constante e quase possessiva. Ele reorganizou seus negócios para trabalhar majoritariamente de casa, acompanhou-a a cada consulta médica e garantiu que cada uma de suas necessidades e desejos fosse antecipada. A primeira ultrassom foi um momento de pura, incontestável magia. Quando o técnico apontou o pequeno ponto piscando rapidamente na tela, este é o coração do seu bebê, Rafael desabou. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto, caindo sobre suas mãos entrelaçadas. Ele não disse uma palavra, mas o aperto de sua mão falou volumes. É real, ele sussurrou muito tempo depois, ainda maravilhado. É realmente real. Mas sua frágil bolha de felicidade não passou despercebida. A família de Marina, sentindo as paredes se fechando, contra-atacou com a fúria dos condenados. Dolores ligou, sua voz um veneno gotejando pelo fio do telefone. Como ousa nos trair assim? Depois de tudo que fizemos por você. Depois de te darmos um teto, educação. O que vocês fizeram por mim, mãe? Marina respondeu, sua voz surpreendentemente estável. Me venderam? Me convenceram de que eu não tinha valor? Você sempre foi uma ingrata. Sua irmã, Isabela, vai sofrer por sua causa. Ela vai ter que largar os estudos. Isabela. Sua irmã mais nova, uma menina doce de 16 anos presa naquele pesadelo. Marina sentiu uma pontada de culpa, mas então lembrou-se do olhar determinado de Rafael. Eles não vão te machucar nunca mais. A Isabela vai ficar bem, Marina disse com uma calma que não sentia. Eu vou cuidar dela. Mas você e o pai, vocês vão enfrentar a justiça. Ela desligou, seu corpo tremendo de adrenalina. Pela primeira vez em sua vida, ela enfrentará sua mãe e sairá vitoriosa. Rafael, que testemunhara a conversa, envolveu-a em um abraço. Você foi incrível, ele sussurrou em seu cabelo. Incrível e corajosa. Mas a guerra estava longe de terminar. Enquanto os processos judiciais ganhavam momentum, a imprensa sensacionalista começou a farejar o sangue na água. Artigos distorcidos surgiram, pintando Marina como uma caçadora de fortunas impiedosa que abandonara sua família em seu momento de necessidade. Precisamos contar nossa história, Rafael declarou uma manhã, jogando um jornal particularmente venenoso na mesa de café da manhã. Antes que eles a destruam completamente com suas mentiras. Marina hesitou. A ideia de se expor ao escrutínio público era aterrorizante. Mas ela olhou para o jornal, para a foto sua que haviam usado, e viu a mulher que ela costumava ser, assustada, quebrada. Ela não era mais aquela mulher. Está bem, ela concordou, erguendo o queixo. Vamos fazer isso. A entrevista foi marcada para um programa de TV popular. Marina estava aterrorizada, mas determinada. Ela usaria sua voz, não apenas para se defender, mas para ser um farol para outras mulheres que haviam sido manipuladas e traídas.
Na noite anterior à entrevista, porém, quando eles ensaiavam possíveis perguntas na biblioteca, um novo desenvolvimento abalou seu mundo frágil. Marcos apareceu sem aviso, seu rosto pálido sob as luzes suaves. Rafael, Marina, ele cumprimentou, dispensando as formalidades. Há um problema. Um problema sério. O que aconteceu? Perguntou Rafael, instantaneamente alerta, sua mão encontrando a de Marina em um gesto protetor. Vicente Tavares. O irmão mais velho de Rodrigo. Marcos engoliu em seco. Ele foi solto sob fiança. Alegaram risco de fuga inadequado. Marina sentiu um frio mortal percorrer sua espinha. Vicente Tavares. O nome era sinônimo de crueldade nos círculos empresariais. Um homem conhecido por guardar rancor e por sua falta de escrúpulos. E Rafael havia sido responsável por arruinar vários de seus negócios anos atrás, em retaliação pela morte de Sofia. E há mais, Marcos continuou, sua voz grave. Nossos contatos na delegacia relataram que ele fez ameaças. Especificamente contra Marina, e contra o bebê. O medo, um velho inimigo, envolveu Marina completamente, tão denso que ela quase não conseguiu respirar. O ar pareceu sair da sala. A ameaça, antes uma abstração legal, tornou-se repentinamente tangível, pessoal e visceral. Marina instintivamente cruzou os braços sobre sua barriga, que agora mostrava uma curva suave mas inegável. Rafael não disse uma palavra. Seu rosto tornou-se uma máscara de granita, seus olhos narrovando em fendas perigosas. A mão que segurava a de Marina apertou com uma força quase dolorosa. Que tipo de ameaças? Perguntou Rafael, sua voz tão baixa e controlada que era mais assustadora do que um grito. Ele disse a um companheiro de cela que faria você pagar tirando o que mais ama, Marcos respondeu, relutante. Temos isso gravado, mas não foi o suficiente para revogar a fiança. Ele vai descobrir que cometeu seu último erro, Rafael sussurrou, mais para si mesmo do que para eles. Ele soltou a mão de Marina e pegou seu telefone, discando um número com movimentos bruscos. É o Rafael. Ative o protocolo Ômega. Imediatamente. Sim, para ambos. Ele desligou e olhou para Marina. A partir de agora, você não sai da propriedade sem minha autorização direta ou uma equipe de segurança. O protocolo Ômega? Marina perguntou, seu coração batendo forte. Medidas de segurança de último nível. A mansão se tornará uma fortaleza impenetrável. Ninguém entra ou sai sem autorização e verificação completa. Nos dias seguintes, a mansão transformou-se em um complexo de segurança de alta tecnologia. Câmeras de vigilância de 360 graus foram instaladas em todos os ângulos, sensores de movimento foram calibrados nos jardins, e uma equipe de 6 guardas armados, ex-militares de elite, começou a patrulhar o perímetro 24 horas por dia. Marina sentiu-se como um pássaro em uma gaiola de ouro e aço, segura, mas sufocada. A entrevista na TV foi cancelada indefinidamente. A gravidez, que deveria ser um período de alegria e antecipação, tornou-se um pesadelo de paranoia. Cada rangido da casa, cada sombra noturna, fazia seu coração disparar. Ela mal conseguia dormir, seu ouvido sempre atento ao menor ruído anormal. Rafael tornou-se sua sombra constante. Ele trabalhava de seu escritório em casa, fazia todas as refeições com ela e inspecionava pessoalmente as medidas de segurança todas as noites. A tensão era palpável, um fio esticado ao limite, prestes a se romper. Quanto tempo até que possamos apresentar isso? Rafael perguntou urgentemente a Marcos durante uma de suas reuniões diárias, realizadas agora na segurança da biblioteca. 2, talvez 3 dias, o advogado respondeu, olhando para uma pilha de documentos. Precisamos verificar todas as evidências, garantir que tudo seja à prova de contestação. As conexões de Vicente com o crime organizado são profundas, mas temos quase o suficiente para enterrá-lo por décadas. Faça isso. Rápido. A impaciência de Rafael era tangível. Mas Vicente Tavares se moveu primeiro. Na noite seguinte, o silêncio da madrugada foi despedaçado por um alarme estridente que cortou o ar como uma faca. Marina acordou sobressaltada, seu coração pulando em seu peito. Gabriel, seu filho recém-nascido de 3 meses, começou a chorar em seus braços, acordado pelo barulho ensurdecedor.
Antes que ela pudesse se orientar, a porta do quarto se abriu violentamente. Rafael estava lá, já vestido, segurando uma arma que Marina nem sabia que ele possuía. Seus olhos eram focos de frieza determinada. "Fique aqui", ele ordenou, sua voz cortando através do alarme. "Tranque-se no closet com Gabriel. Não saia por nenhum motivo. Agora." O medo gelou o sangue de Marina, mas seu instinto materno foi mais forte. Ela agarrou Gabriel, envolto em seu cobertor, e correu para o enorme closet, trancando a porta pesada atrás de si. No escuro absoluto, ela se agachou no chão, abraçando o bebê que chorava contra seu peito, seu próprio corpo tremendo incontrolavelmente. "Xi, meu amor, xi", ela sussurrou desesperadamente contra sua cabecinha, suas próprias lágrimas misturando-se às dele. "Por favor, fique quieto, por favor." De fora, sons de caos chegavam até ela abafados pela porta. Vozes gritando ordens. Passos pesados correndo pelos corredores. Então, o som que ela mais temia, um tiro, alto e claro, seguido por mais 2 em rápida sucessão. Marina sufocou um grito, cobrindo a boca com uma mão enquanto a outra segurava Gabriel com força. "Oh, Deus, não", ela orou em um sussurro trêmulo. "Por favor, não." Mais tiros. E então, o mais aterrorizante de tudo, silêncio. Um silêncio profundo, absoluto e interminável que se arrastou por minutos que pareceram horas. Sua imaginação corria solta, pintando cenas horríveis nos olhos da mente. O silêncio era pior do que os tiros. Então, finalmente, passos se aproximando da porta. Uma batida firme. "Marina." Era a voz de Rafael, tensa mas viva. "Marina, está seguro. Abra a porta." Um alívio tão intenso que foi quase doloroso a inundou. Com mãos trêmulas que mal respondiam, ela destrancou e abriu a porta. Rafael estava do outro lado, um pouco desgrenhado, com um corte sangrando em sua têmpora e sua respiração um pouco ofegante, mas inteiro. Atrás dele, 2 guardas de segurança seguravam um homem algemado, que resmungava e lutava contra as restrições. Eles tentaram entrar pela ala leste, Rafael explicou rapidamente, seus olhos escaneando ela e Gabriel em busca de ferimentos. "Mas a segurança os pegou antes que chegassem perto de vocês. São apenas 2. Profissionais, mas não o bastante." "Vicente?" Marina conseguiu perguntar, sua voz um fio. "Não estava com eles. Mas esses homens vão falar. A polícia já está a caminho." E falaram. Sob interrogatório policial, os intrusos, rapidamente identificados como mercenários de baixo escalão, confirmaram que Vicente Tavares os havia contratado especificamente para sequestrar Gabriel. O plano era usar o bebê como alavanca para forçar Rafael a retirar todas as acusações, abandonar os processos contra a família de Marina e pagar um resgate de milhões. Com esta nova evidência, com uma tentativa de sequestro flagrante, Vicente foi preso novamente em menos de 24 horas. Desta vez, sem qualquer possibilidade de fiança. Acabou, Marcos confirmou 2 dias depois em uma reunião muito mais tranquila na biblioteca. Seu rosto finalmente mostrava um vislumbre de relaxamento. Vicente vai enfrentar acusações que vão mantê-lo atrás das grades por décadas. Tentativa de sequestro, conspiração, associação com organizações criminosas, ele está terminado. Marina desmoronou no sofá, puxando Gabriel ainda mais para perto de seu peito, sentindo o peso do medo finalmente se dissipar. "Realmente acabou?" ela sussurrou, precisando ouvir a confirmação mais uma vez. "Realmente acabou", Rafael confirmou, sentando-se ao lado dela e envolvendo-os ambos em um abraço forte e protetor. Ele beijou a cabeça de Gabriel e então a testa de Marina. "Nossa família está segura agora. Eu prometo." Pela primeira vez desde que descobrira a gravidez, Marina respirou fundo, uma respiração limpa e completa, sem o gosto metálico do medo. Ela olhou para o rosto sereno de Gabriel, depois para os olhos de Rafael, e soube, com uma certeza que vinha das profundezas de sua alma, que eles haviam sobrevivido. Juntos. A paz que se seguiu foi como um remédio para a alma de Marina. Com a ameaça de Vicente eliminada, a tensão constante que habitava a mansão dissipou-se, substituída por uma atmosfera leve que ela nunca pensara ser possível. As medidas de segurança permaneceram, mas menos opressivas, tornando-se um lembrete discreto de proteção, não de prisão.
Gabriel crescia não a cada dia, mas a cada hora, parecia. Com 6 semanas, ele presenteara seus pais com seu primeiro sorriso genuíno, um evento que interrompera uma importante videoconferência de Rafael. Ele sorriu para mim. Rafael anunciará, erguendo o bebê como um troféu conquistado, sua face antes tão séria agora irradiando uma alegria pura e despreocupada. Você viu, Marina? Foi definitivamente um sorriso. Provavelmente eram gases, Marina provocara, seu coração derretendo ao ver aquele homem poderoso e controlado completamente rendido a um pequeno ser de 7 quilos. Rafael apenas rira, um som profundo e genuíno que ecoava pelos corredores da casa. Não, não eram. Ele sabe que sou seu pai. Enquanto Gabriel florescia, os processos judiciais chegavam ao seu clímax. O caso contra Eduardo e os médicos foi resolvido rapidamente com as esmagadoras evidências. Eduardo, vendo a parede fechar-se, aceitou um acordo, ele perderia grande parte de sua fortuna em multas e compensações a Marina, e se retiraria discretamente da vida pública. A nova esposa o deixou antes mesmo do acordo ser assinado. O julgamento da família Rodrigues foi mais complexo e publicamente doloroso. Dolores foi condenada a 5 anos de prisão por conspiração e fraude. O pai de Marina, considerado uma figura mais passiva na trama, recebeu liberdade condicional e serviço comunitário. A fortuna da família, já combalida, foi dissipada em custos legais e reparações. Sentada na galeria do tribunal quando a sentença foi lida, Marina esperava sentir uma onda de vitória, de vingança satisfeita. Em vez disso, sentiu um vazio tranquilo. Não era felicidade, nem tristeza. Apenas o silêncio solene do fechamento. Um capítulo longo e doloroso de sua vida havia terminado. Naquela noite, Rafael encontrou-a no quarto de Gabriel, observando o bebê dormir. Você quer ir vê-la? Ele perguntou suavemente, referindo-se a Dolores na prisão. Antes da transferência definitiva? Marina pensou por um longo momento, sua mão balançando gentilmente o berço. A raiva havia se esvaído, deixando para trás uma aceitação serena. Não, ela disse finalmente. Eu não tenho mais nada a dizer a ela. E ela não merece conhecer seu neto. Tem certeza? Absoluta. Ela ergueu os olhos para ele, sua visão clara. Família não é sobre sangue, Rafael. É sobre quem está presente. Quem ama. Quem escolhe ficar. Você, Gabriel, Isabela, até Helena e Marcos, vocês são minha família real. Rafael cruzou a sala e a puxou para um abraço, seu queixo repousando em seu cabelo. E você é a nossa, ele sussurrou, sua voz carregada de uma emoção que fez seu coração apertar. A menção de Isabela trouxe um novo foco. A irmã mais nova de Marina, agora com 17 anos, havia testemunhado contra os pais no tribunal, sua lealdade inabalável a Marina superando anos de manipulação. Com a família desfeita, ela estava essencialmente sozinha. Ela vai morar conosco, Marina declarou alguns dias depois, enquanto arrumavam um quarto de visitas ao lado do seu. Ela precisa de um lugar seguro para terminar os estudos. Um lugar onde seja amada. Rafael, sem hesitar, concordou. A casa é grande o suficiente. E Gabriel adora ela. A chegada de Isabela trouxe uma nova e alegre energia para a mansão. Ela era uma adolescente típica, cheia de sonhos e uma resiliência que impressionava Marina. Com um tutor pago por Rafael, ela não apenas se recuperou academicamente, mas começou a planejar seu futuro. Eu quero ser médica, ela confessou a Marina uma tarde, enquanto ajudava a dobrar as roupinhas minúsculas de Gabriel. Pediatra. Quero ajudar crianças, assim como você me ajudou. Marina puxou-a para um abraço apertado, sentindo um orgulho imenso por essa jovem mulher que se recusava a ser quebrada por sua criação. Quando Gabriel completou 3 meses, Rafael, uma noite, após o jantar, trouxe à tona um assunto que pairara no ar não dito. Eu sei que você ainda está se adaptando à maternidade, ele começou, sua voz um pouco hesitante, um resquício raro do homem fechado que ele costumava ser. Mas eu realmente quero fazer isso oficialmente. De verdade. Renovar nossos votos. Fazer certo desta vez. Marina olhou para ele, para o homem que havia comprado uma esposa e encontrado uma parceira. O homem que jurou nunca amar novamente e agora olhava para ela com uma devoção que a deixava sem fôlego.
Eu também quero, ela admitiu, um sorriso suave tocando seus lábios. Mas nada extravagante, Rafael. Nada para as câmeras ou para a sociedade. Apenas nós. E as pessoas que realmente importam. O sorriso que ele lhe deu foi mais brilhante do que qualquer joia que ele pudesse ter comprado. Apenas nós, ele concordou. O casamento foi marcado para um sábado de primavera nos jardins da mansão. Diferente da primeira cerimônia sombria e vazia, os jardins estavam cheios de luz, flores e as risadas das pessoas que verdadeiramente importavam. Apenas 20 convidados foram cuidadosamente selecionados: Isabela, claro, radiante como a dama de honra não oficial, e Helena, com lágrimas nos olhos discretas, e Marcos, sorrindo abertamente, alguns colegas próximos de Rafael que haviam se tornado amigos genuínos, e um pequeno grupo de mulheres que Marina conhecera em um grupo de apoio, suas próprias histórias de superação entrelaçadas com a dela. Gabriel era a estrela não oficial do evento, vestido com um minúsculo smoking que fazia Rafael rir toda vez que olhava para ele, seu coração transbordando de um amor que ele nunca pensou sentir novamente. O dia amanheceu ensolarado e perfeito. Marina usava um vestido simples, mas elegantíssimo, em cor marfim, que fluía suavemente sobre seu corpo, ainda se ajustando após a gravidez. Ela não era a noiva assustada de vestido barato, era uma mulher que conhecia seu valor, radiante de uma felicidade conquistada a duras penas. Rafael, em um terno escuro impecável, esperou por ela sob um arco coberto de flores brancas. Seus olhos, outrora tão frios, agora a devoravam com uma mistura de admiração, amor e uma pitada de incredulidade, como se não pudesse acreditar que ela era realmente sua. Quando ela caminhou em sua direção, não foi ao som de uma marcha nupcial tradicional, mas à melodia suave de uma música que sempre tocava no rádio durante seus jantares. Isabela segurava Gabriel, que, curiosamente, permanecia silencioso e wide-eyed, como se soubesse a importância daquele momento. Eles haviam escrito seus próprios votos. Rafael foi o primeiro, sua voz emocionada, mas firme, carregando-se pelo jardim silencioso. Marina, quando você entrou na minha vida, eu estava apenas funcionando. Um fantasma em um traje caro, preso ao passado e com medo do futuro. Você me mostrou que é possível viver novamente. Amar novamente. Esperar novamente. Você me deu um filho, uma família, um propósito que vai muito além de qualquer negócio ou fortuna. Sua voz quebrou ligeiramente. Eu prometo passar cada dia do resto da minha vida te mostrando o quanto você significa para mim. Serei o marido que você merece, o pai que nosso filho merece, o homem que você me fez querer ser. Eu te amo. Hoje e sempre. Marina já chorava antes mesmo de começar, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto, limpas e puras. Rafael, ela começou, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Você me salvou de uma vida que não era a vida. Você me mostrou meu próprio valor quando eu havia esquecido que tinha algum. Você me amou quando eu não era amável, me protegeu quando estava vulnerável e ficou ao meu lado quando teria sido mais fácil ir embora. Você me deu Gabriel, o maior presente que eu poderia receber. Ela respirou fundo, olhando nos seus olhos. Eu prometo te amar em cada dia, nos bons e nos desafiadores. Serei sua parceira, sua confidente, seu porto seguro. Assim como você é o meu. Eu te amo, com cada parte de quem eu sou. As alianças que trocaram eram novas, desenhadas juntos. Mas quando Rafael deslizou a dela em seu dedo, Marina abriu a outra mão, revelando a aliança original, simples e barata. Eu quero usar as duas, ela explicou para o celebrante e para Rafael. A primeira representava um acordo. Esta nova representa nosso amor verdadeiro. Mas eu quero ambas, porque ambas fazem parte da nossa história. Ambas nos trouxeram até aqui. Rafael sorriu, um sorriso que chegava aos seus olhos, e beijou suas mãos, uma em cada aliança. Quando foram declarados marido e mulher, desta vez por amor, por escolha, Rafael não hesitou. Ele puxou Marina para um beijo profundo, apaixonado e cheio de promessas, que foi recebido com aplausos estridentes, assobios e as risadas alegres de seus amigos. Gabriel, como se sentisse que o momento precisava de um toque de realidade, escolheu aquele exato instante para solvar um choro vigoroso, fazendo todos rirem. Ele quer atenção, Isabela disse, trazendo o bebê, agora vermelho e gritão, para os pais.
Rafael pegou Gabriel com um braço experiente, segurando-o com segurança enquanto o outro permanecia firmemente ao redor de Marina. Bem-vindo ao primeiro dia oficial do resto das nossas vidas, ele disse, beijando o topo da cabeça macia de Gabriel e depois os lábios de Marina, ainda sorrindo. A recepção foi um affair íntimo e alegre. Houve dança, Marina e Rafael dançaram sua primeira música como marido e esposa de verdade, com Gabriel, agora pacífico novamente, dormindo nos braços de Isabela à beira da pista. Houve comida deliciosa preparada por um chefe contratado, mas com os toques especiais de Helena. Houve histórias, risadas e a sensação palpável de uma família criada não pelo sangue, mas pelo vínculo. Feliz? Rafael perguntou a Marina, girando-a suavemente na dança lenta, sua mão firme em sua cintura. Mais do que eu jamais pensei ser possível, ela admitiu, sua cabeça repousada em seu ombro. Às vezes ainda parece um sonho. Se for um sonho, ele sussurrou em seu ouvido, nunca me acorde. Quando o último convidado partiu e o sol se pôs, pintando o céu em tons de laranja e roxo, Marina e Rafael ficaram nos jardins, sozinhos com seu filho. A noite estava calma, as estrelas começando a cintilar acima deles, testemunhas silenciosas de seu juramento renovado. Nós passamos por tanta coisa para chegar aqui, Marina disse suavemente, observando Gabriel, que dormia profundamente em seu carrinho. Valeu cada segundo, Rafael respondeu, puxando-a para perto. Cada desafio, cada lágrima, cada momento de medo. Tudo valeu a pena para ter isso. Para ter você. Para ter Gabriel. Marina se inclinou contra ele, sentindo o calor de seu corpo, a solidez de seu amor. Esta era sua família. Imperfeita, não convencional, forjada nas chamas da adversidade, mas infinitamente mais forte por causa disso. Eu te amo, ela sussurrou, as palavras simples carregadas de um significado profundo. Eu te amo mais, ele respondeu, seu beijo em seus cabelos uma promessa. E enquanto eles ficavam ali, sob o céu estrelado, 3 corações batendo em uníssono, Marina soube que finalmente encontrara seu lugar no mundo. Não em uma mansão luxuosa ou em um conto de fadas perfeito, mas nos braços de um homem que a escolheu todos os dias, e na vida que construíram juntos, contra todas as probabilidades. Esta era a felicidade real crua, complicada, imperfeita, mas absolutamente, inquestionavelmente verdadeira. E era deles para sempre. Os meses seguintes foram de uma normalidade que Marina nunca soube que poderia ser tão doce. A rotina da mansão girava em torno de Gabriel, suas mamadas, seus banhos, suas primeiras descobertas. Rafael, que antes era um workaholic ausente, tornará-se um pai presente e dedicado. Reuniões eram remarcadas para que ele pudesse dar a mamadeira da noite, e finais de semana eram sagrados para passeios no jardim com Gabriel no slim. Ele está diferente, Marcos comentou um dia no escritório de Rafael, observando uma foto nova na mesa, Rafael, Marina e Gabriel rindo em um piquenique. Mais leve. Estou feliz, Marcos, Rafael respondeu simplesmente. É um sentimento estranho, mas estou me acostumando. Enquanto Rafael se redescobria como homem de família, Marina florescia como mulher. Ela começou a trabalhar remotamente com uma fundação que ajudava mulheres vítimas de violência psicológica e manipulação. Sua própria história tornou-se sua maior credencial, e ela usava sua voz recém-encontrada para orientar outras, mostrando que havia luz após a escuridão. Você está transformando sua dor em propósito, Rafael disse, orgulhoso, após ler um discurso que ela preparara. É a coisa mais admirável que já vi. Isabela, sob a tutela de Rafael e o apoio incondicional de Marina, preparava-se para o vestibular de medicina. Quero ajudar pessoas como você me ajudou, Mari, ela dissera, sua determinação um farol de esperança para Marina. Mas nem tudo eram flores. Apesar da condenação, dolores, da prisão, tentou enviar cartas. Marina lia cada uma com um coração pesado, esperando, sem saber o que, talvez um pedido de desculpas genuíno. Mas as cartas eram sempre cheias de acusações e autopiedade. Após a terceira, Marina parou de abri-las. Você não deve nada a ela, Rafael lembrava-a sempre que havia hesitar. Sua paz é mais importante. Quando Gabriel completou 1 ano, Rafael insistiu em uma festa. É o primeiro aniversário dele. Tem que ser memorável. A festa foi um sucesso caótico, com crianças, balões e um bolo que Gabriel mais esmagou na cara do que comeu.
Marina observava Rafael, de jeans e camiseta, rindo enquanto tentava impedir que o filho se lambuzasse completamente, e seu coração apertou de amor. Aquele homem sério e fechado agora era pai, de verdade. Naquela noite, após colocarem um Gabriel exausto e feliz para dormir, Rafael a puxou para o jardim. Lembra da nossa primeira lua de mel? Ele perguntou, referindo-se aos 3 dias de solidão após o casamento. Como poderia esquecer? Você me deixou sozinha em uma mansão com uma governanta que parecia uma guardiã de prisão. Ele riu. Quero consertar isso. Vamos viajar. Só nós dois. Helena e Isabela podem cuidar de Gabriel por um fim de semana. A viagem para uma pousada na montanha foi um renascimento. Sem a rotina doméstica, eles puderam ser apenas Rafael e Marina, não pai e mãe. Caminharam de mãos dadas, conversaram por horas sobre tudo e nada, e redescobriram a paixão que nascerá do desespero e se transformará em algo profundo e duradouro. Você é a melhor coisa que já me aconteceu, Rafael confessou sob as estrelas, na varanda de seu chalé. E eu quase estraguei tudo no início. Mas não estragou, Marina sussurrou, beijando-o, e estamos aqui. De volta à realidade, Marina notou que Rafael parecia pensativo. Ele a observava mais do que o normal, especialmente quando ela brincava com Gabriel. Está tudo bem? Ela perguntou uma noite. Mais do que tudo bem, ele respondeu, mas seu olhar era distante, como se estivesse tramando algo. 7.490 caracteres. Parte 8. Algo que Rafael tramava revelou-se algumas semanas depois. Ele levou Marina para jantar em seu restaurante favorito, um lugar íntimo com vista para a cidade. Tem algo te incomodando? Marina perguntou, pegando sua mão sobre a mesa. Você está quieto esses dias. Rafael sorriu, um daqueles sorrisos raros e completamente abertos que ainda a faziam derreter. Não é incomodação. É antecipação. Ele puxou uma pequena caixa de veludo do bolso. Eu sei que já te dei um anel de noivado de verdade, mas este é diferente. Marina abriu a caixa. Dentro, havia um colar delicado com um pingente em forma de estrela, cravejado de pequenos diamantes. É lindo, ela sussurrou. É para comemorar, ele disse, seus olhos brilhando. A nossa família. Marina sentiu um frio na barriga. Comemorar o quê, exatamente? Rafael bebeu um gole de água, claramente nervoso. Marina, você tem sido incrível. Com Gabriel, com a fundação, comigo. E eu adoraria ver nosso filho ter um irmão ou irmã. Uma família maior. O mundo parou por um segundo. Outro bebê. A ideia era ao mesmo tempo aterrorizante e maravilhosa. As memórias dos enjoos, do medo, da ameaça de Vicente, mas também a lembrança do primeiro sorriso de Gabriel, do cheiro de bebê, da alegria pura. Rafael, ela começou, sem saber o que dizer. Você não precisa responder agora, ele apressou-se em dizer. Pense. Só isso. Pense se o seu coração tem espaço para mais um. Ela pensou. Nos dias seguintes, observava Gabriel brincar sozinho e imaginava-o com um irmão. Observava Rafael ser pai e imaginava-o com outro bebê nos braços. E, finalmente, olhava para si mesma no espelho e via uma mulher forte, capaz, amada. A resposta veio em forma de ação. Uma noite, ela colocou uma caixa em cima da cama, ao lado de Rafael. Era um teste de gravidez. Positivo. Rafael olhou para o teste, depois para ela, seus olhos marejados. Sério? Sim, ela riu, chorando. Parece que meu coração tinha espaço, sim. Desta vez, a gravidez foi diferente. Não havia medo, não havia segredos. Havia enjoos, é claro, e um cansaço profundo, mas também havia Gabriel tentando ajudar a mamãe, e Rafael, um veterano agora, massageando seus pés e lendo histórias para sua barriga. Aos 4 meses, descobriram que seria uma menina. Gabriel, agora com um vocabulário em expansão, insistiu que o nome deveria ser a Estrela. Sofia Estrela Almeida, Rafael testou o nome, emocionado. Uma homenagem à sua primeira esposa e ao pingente que marcará o novo começo. Enquanto a família crescia, a vida seguia.
Isabela foi aprovada no vestibular para medicina, suas lágrimas de alegria banhando o uniforme de Gabriel, que ela apertava contra si. Eu consegui, Mari. Consegui. Foi uma das noites mais felizes da vida de Marina. Ver sua irmã, que fora tão quebrada, alcançar seus sonhos, foi uma vitória para ambas. Mas com a felicidade, veio também um lembrete do passado. Eduardo, seu ex-marido, enviou uma carta. Dizia que havia perdido tudo, que estava sozinho, e pedia perdão. Marina leu a carta uma vez, sentindo uma pontada de pena, mas nada mais. Ela dobrou o papel, jogou-o fora e foi brincar com Gabriel no jardim. O perdão ela dera a si mesma há muito tempo, ele não precisava fazer parte disso. O parto de Sofia foi mais rápido e menos assustador. Rafael estava lá, segurando sua mão, sussurrando palavras de incentivo. Quando a pequena estrela chorou pela primeira vez, foi Gabriel, esperando do lado de fora com Isabela, quem gritou: "É a minha irmãzinha." Eu ouvi. A vida agora era uma bela confusão de fraldas, mamadeiras, brinquedos e livros de medicina. E Marina, no olho do furacão, nunca fora tão feliz. 5 anos se passaram desde o nascimento de Sofia. A mansão, outrora um lugar de silêncio e luxo impessoal, agora era um cenário de vida e alegria. Os corredores ecoavam com as risadas de Gabriel, agora um menino esperto de 6 anos, e os passinhos apressados de Sofia, uma garotinha de 4 com os olhos determinados do pai e a doçura da mãe. Rafael havia vendido parte de sua empresa e reduzido significativamente sua carga de trabalho. "Não quero ser o homem mais rico do cemitério", ele dissera a Marina. "Quero ser o pai que estava presente na peça da escola e o marido que janta com sua esposa todas as noites." Marina, por sua vez, havia transformado seu trabalho na fundação em uma carreira de sucesso. Sua palestra no evento de mulheres, onde contou sua história pela primeira vez, viralizou. Ela se tornou uma voz respeitada e procurada, inspirando milhares. Usava sua plataforma não para reviver a dor, mas para iluminar o caminho de outras. "Você transformou sua tragédia em seu propósito", Rafael disse a ela, orgulhoso, após assisti-la discursar para uma plateia de centenas. "É a coisa mais corajosa que já vi." Isabela estava no 4º ano de medicina, estagiando em pediatria, seu sonho realizado. Ela ainda morava com eles, uma tia querida e quase uma segunda mãe para as crianças. A família que Marina construíra era sólida, real, forjada no amor e na escolha. Um dia, chegou uma notícia inesperada. Dolores, sua mãe, seria libertada por bom comportamento, após cumprir 4 anos e meio de sua sentença. Marina recebeu a notícia com uma serenidade que a surpreendeu. Não havia medo, nem raiva, apenas uma aceitação distante. "Você quer que eu tome alguma providência?" Rafael perguntou, seu instinto protetor imediatamente à flor da pele. "Não", Marina respondeu, balançando a cabeça. "Ela não é mais uma ameaça. Ela é apenas uma pessoa do meu passado." Dolores tentou fazer contato, é claro. Um e-mail para o endereço antigo de Marina, que foi parar na pasta de spam. Marina o leu por curiosidade mórbida. Era uma mistura de justificativas e um pedido de desculpas vazio. Ela o deletou e foi ajudar Sofia a amarrar os sapatos. O verdadeiro teste veio quando Isabela, agora uma jovem mulher confiante, foi abordada pela mãe. "Ela me encontrou na faculdade", Isabela contou a Marina, seu rosto um pouco pálido. "Pedia dinheiro. Dizia que não tinha para onde ir." Marina sentou-se ao lado da irmã. "E o que você fez?" "Disse a ela que eu não era responsável pelas escolhas que ela fez. E que eu tinha uma família." Isabela olhou para Marina, seus olhos cheios de uma mistura de tristeza e força. "Aqui." Marina abraçou-a forte. Sua irmã havia se curado. Elas ambas haviam se curado. O passado parecia finalmente enterrado. Mas uma última surpresa aguardava. Eles estavam comemorando o aniversário de 5 anos de Sofia no jardim, com uma festa de princesas. As crianças corriam, a alegria era contagiante. De repente, Helena aproximou-se de Rafael e sussurrou algo em seu ouvido. Seu rosto ficou sério por um momento, então ele acenou com a cabeça. "Marina", ele chamou, estendendo a mão. "Há alguém que gostaria de te ver." "Só por um momento."
Intrigada, ela o seguiu até a entrada da mansão. Lá, parado atrás do portão, estava um homem envelhecido, com roupas simples. Seu pai. Ele não tentou entrar. Apenas olhou para ela, depois para as crianças correndo no jardim ao fundo, seu rosto marcado por arrependimento e uma paz cansada. Marina, ele disse, sua voz fraca. Não vim pedir nada. Só queria ver que você estava bem. E ver meus netos. Ele engoliu em seco. Você construiu uma bela família. Marina olhou para ele, para esse homem que fora tão fraco, tão manipulado. Ela não sentia mais raiva. Apenas uma profunda pena. Obrigada, pai, ela disse simplesmente. Ele acenou com a cabeça, uma lágrima escorrendo por sua face enrugada. Desculpa. Por tudo. E então, ele se virou e foi embora, desaparecendo na rua. Marina observou-o ir, sentindo o último resquício de seu passado se dissolver. Ela se virou para Rafael. Está tudo bem? Ele perguntou, preocupado. Está, ela respondeu, e era a verdade mais pura que já dissera. Tudo está perfeitamente bem. Ela voltou para a festa, para seus filhos, para sua vida. O ontem não tinha mais poder sobre seu hoje. O tempo, que uma vez parecia um fardo para Marina, agora voava em uma sucessão de momentos preciosos. Gabriel, com 8 anos, era a combinação perfeita da inteligência aguçada de Rafael e da sensibilidade de Marina. Ele protegia Sofia com um zelo que aquecia o coração de seus pais, e sua pergunta favorita era por quê, desafiando Rafael a explicar desde as estrelas até o funcionamento da torneira. Sofia, aos 6, era uma força da natureza. Herdeira da determinação silenciosa do pai e da resiliência da mãe, ela tinha opiniões fortes sobre tudo, desde a cor de suas meias até qual história deveria ser lida na hora de dormir. Seu grande ídolo não era uma princesa de conto de fadas, mas a tia Isabela, a doutora. A vida havia se estabelecido em uma rotina feliz e barulhenta. As manhãs eram uma correria para levar as crianças à escola, as noites eram preenchidas com lição de casa, banhos e histórias. Os jantares em família eram sagrados, um momento para compartilhar os acontecimentos do dia, por mais mundanos que fossem. Rafael cumpria sua promessa de estar presente. Ele viajava menos, delegava mais e havia descoberto a alegria simples de assistir a um jogo de futebol do Gabriel ou de ajudar Sofia a montar quebra-cabeças complicados. Seu amor por Marina, longe de esfriar com a rotina, aprofundara-se, tornando-se uma parceria sólida e tranquila. Marina, com a fundação estabilizada e uma equipe competente, decidiu voltar a estudar, cursando psicologia. Quero entender melhor a mente das pessoas que passo a ajudar, explicou a Rafael, que a apoiou incondicionalmente. Você pode fazer qualquer coisa que colocar sua mente para fazer, ele disse, e ela sabia que ele realmente acreditava nisso. Foi durante uma de suas aulas que ela recebeu uma ligação de Isabela, agora uma médica residente, sua voz contida. Mari, a mãe, a Dolores. Ela faleceu. A notícia caiu como uma pedra em um lago calmo. Marina esperou pela onda de dor, de raiva, de algo. Mas veio apenas um silêncio solene. Dolores morrera sozinha em um pequeno apartamento, sua saúde deteriorada pelos anos e, Marina suspeitava, pela amargura. Ela desligou o telefone e ficou sentada na biblioteca da universidade por um longo tempo, olhando para nada. Então, levantou-se, foi para casa e abraçou seus filhos com uma força que os fez protestar. No funeral, apenas Marina e Isabela compareceram. Foi rápido, discreto, e quase sem lágrimas. Elas estavam ali não por dor, mas por fechamento. Por respeito à mulher que ela poderia ter sido, mas nunca foi. Ela nos deu a vida, Mari, Isabela sussurrou, segurando a mão da irmã diante da lápide simples. E nos ensinou, da maneira mais difícil, a valorizar a nossa, Marina respondeu. Ao voltarem para casa, Marina sentiu um peso que nem sabia que carregava ter sido finalmente retirado de seus ombros. O último elo com um passado doloroso estava cortado. Naquela noite, após colocar as crianças na cama, Rafael a encontrou na varanda, olhando as estrelas. Como você está? Ele perguntou, passando os braços ao redor dela. Em paz, ela respondeu, e era verdade. Finalmente, completamente em paz. Ele a beijou suavemente. Eu te amo, Senhora Almeida.
E eu te amo, Senhor Almeida. O tempo continuou seu fluxo implacável. Gabriel tornou-se um adolescente desengonçado mas gentil, com um talento surpreendente para a música que encantava a todos. Sofia, uma pré-adolescente determinada, já falava em seguir os passos da tia e ser neurocirurgiã. A vida deles não era perfeita. Havia discussões sobre horários de voltar para casa, notas baixas em matemática, e os desafios normais de criar filhos. Mas era deles. Real, vibrante, e construída sobre uma base de amor e respeito inabaláveis. Uma tarde, Marina organizava algumas fotos antigas e encontrou uma do dia do seu primeiro casamento, que ela, pálida e assustada em seu vestido barato, Rafael, distante e frio em seu terno caro. Ela quase não reconhecia aquelas pessoas. O que é isso? Rafael perguntou, entrando na sala e vendo a foto em suas mãos. Uma relíquia de uma vida passada, ela respondeu, sorrindo. Ele pegou a foto, observando-a por um momento, então a rasgou ao meio com cuidado. Para que precisamos do passado, ele disse, quando temos um presente tão perfeito? E jogando os pedaços no lixo, ele puxou Marina para um abraço, selando com um beijo o fato de que sua história de amor improvável não era mais sobre sobrevivência, mas sobre florescimento. 10 anos se passaram desde aquele primeiro casamento sombrio. A vida de Marina era agora um testemunho de resiliência e amor. A menina que fora vendida como estéril era agora uma mulher realizada, mãe de 2 filhos incríveis e esposa de um homem que a adorava. Gabriel, com 16 anos, herdara a estatura e a seriedade do pai, mas mantivera o coração sensível da mãe. Ele era um excelente estudante e um pianista talentoso, suas mãos ágeis extraindo emoções profundas das teclas. Sofia, com 14, era uma força da natureza acadêmica, sua mente afiada focada em conquistar a faculdade de medicina, assim como a tia Isabela. Isabela, agora uma pediatra renomada, era uma presença constante em suas vidas. Ela se casara com um colega médico e tinha um filho pequeno, mas a mansão dos Almeida ainda era sua segunda casa. A família que Marina construíra era extensa e cheia de amor. Rafael, aos 54 anos, estava mais relaxado e feliz do que jamais pensara ser possível. Ele ainda administrava seus negócios, mas com uma filosofia diferente, priorizava o bem-estar de sua família e de seus funcionários acima do lucro máximo. Era um homem que encontrara seu equilíbrio. Marina, com 40 anos, havia se formado em psicologia e integrado seu conhecimento acadêmico ao seu trabalho na fundação, que agora era uma instituição respeitada nacionalmente. Ela não era mais a vítima que inspirara a criação da fundação, era a especialista que a guiava. Um dia, ela recebeu um convite que a fez hesitar, palestrar em um grande evento internacional sobre superação e empoderamento feminino. Seria sua maior audiência até então. Você vai, é claro, Rafael disse, sem sombra de dúvida, quando ela mostrou o convite. É assustador, ela admitiu. São milhares de pessoas. E cada uma delas precisa ouvir o que você tem a dizer. Ela aceitou o convite. As semanas de preparação foram intensas. Ela não queria apenas contar sua história, queria inspirar ação, mostrar que a cura era possível e que a felicidade podia ser construída sobre as cinzas da dor. No dia do evento, vestindo um tailleur simples mas elegante, Marina olhou para a imensa plateia do backstage. Seu coração batia acelerado. Rafael, Gabriel e Sofia estavam na primeira fila, seus olhos cheios de orgulho e amor. Isabela estava ao lado deles, segurando a mão do filho. Ela respirou fundo e caminhou até o palco. Sua família a vendeu como estéril. Mas um homem milionário a engravidou em 3 dias e a amou. Marina sorriu para a plateia. Este poderia ser o título da minha vida. Soa como um conto de fadas barato, não é? Ou talvez como uma tragédia. Ela fez uma pausa, deixando o silêncio pairar. Mas a verdade é que minha história não é nenhum dos dois. É uma história sobre verdades. A verdade dolorosa de que aqueles que deveriam nos amar podem nos machucar profundamente. A verdade libertadora de que o que os outros dizem sobre nós não nos define. E a verdade mais bonita de todas, que o amor pode nos encontrar nos lugares mais improváveis e nos transformar. Ela não se concentrou no sofrimento, mas na jornada. Falou sobre encontrar sua própria voz, sobre construir uma família baseada no amor e não no sangue, sobre transformar a dor em propósito. Sua voz era calma, mas cheia de uma convicção que capturava a todos.
Hoje, sou esposa, mãe, psicóloga, diretora de uma fundação. Mas mais importante, sou uma sobrevivente. E se há uma coisa que aprendi é esta: não importa quão escuro esteja o lugar onde você está, sempre há uma saída. Sempre há esperança. Sempre há pessoas boas. E sempre, sempre, há um amanhã melhor esperando por você, se você tiver a coragem de dar o primeiro passo em sua direção. O aplauso foi ensurdecedor, uma onda de calor e validação que a envolveu. Mas o que mais tocou Marina foram os olhos de sua família na primeira fila. Rafael chorava abertamente, seu orgulho transbordando. Gabriel e Sofia olhavam como se ela fosse a pessoa mais incrível do mundo. Naquela noite, em casa, as crianças já dormiam, exaustas pela emoção do dia. Marina e Rafael ficaram no jardim, o mesmo jardim onde se casaram pela segunda vez. Você acha que nossa história é um conto de fadas? Marina perguntou, encostando a cabeça no ombro dele. Rafael pensou por um momento. Não. Contos de fadas são fáceis. Príncipes salvam princesas com um beijo e eles vivem felizes para sempre sem esforço. Ele a beijou suavemente. Nossa história foi difícil. Foi dolorosa. Exigiu coragem, perdão e trabalho duro constante. Mas foi real. E por isso é infinitamente melhor que qualquer conto de fadas. Então nós vivemos felizes para sempre? Ela perguntou, brincando. Vivemos felizes, ele corrigiu, sério. Mas não sem esforço. A felicidade não é um destino, Marina, é uma escolha. E eu escolho você, nossa família, esta vida, todos os dias. Esse é o nosso para sempre o ponto. Marina sorriu, beijando-o, então eu escolho isso também. Todos os dias. E enquanto eles voltavam para dentro, para seus filhos e a vida que haviam construído juntos, Marina soube que sua história, que começara com uma mentira e uma venda, se tornará um lindo testemunho de amor, perdão e redenção. Ela foi vendida como mercadoria defeituosa, mas encontrou um homem que a viu como um tesouro. Disseram-lhe que era estéril, mas ela criou uma família transbordante de amor. Tentaram destruí-la, mas ela se reconstruiu mais forte. Sua história era sobre um amor improvável, sim. Mas era, acima de tudo, sobre a incrível capacidade humana de recomeçar. 15 anos após aquele primeiro encontro no hall da mansão, Marina estava no mesmo jardim, mas o cenário não poderia ser mais diferente. Não era seu casamento, mas o aniversário de 18 anos de Gabriel. A festa era grande, cheia de seus amigos, familiares e, é claro, muita música. Rafael, com seus cabelos agora grisalhos nas têmporas, dançava com Sofia, de 17 anos, que ria, tentando seguir seus passos. Gabriel, alto e confiante, tocava piano e cantava uma música que ele mesmo compusera, sua voz um presente herdado de um avô que nunca conhecera. Marina observava tudo de uma mesa, seu coração transbordando. Isabela sentou-se ao seu lado, seu filho de 8 anos correndo para se juntar à dança. Ele ficaria tão orgulhoso de você, Mari, Isabela disse, segurando sua mão. Marina sorriu. Ele está. Ela não se referia apenas a Rafael. Referia-se à jornada, à mulher que ela se tornará. A garota assustada que chegará ali anos atrás agora era a matriarca desta família vibrante e amorosa. A música parou e Gabriel se levantou, pegando o microfone. Quero agradecer a todos por virem, ele disse, sua voz firme. Mas principalmente, quero agradecer aos meus pais. Seus olhos encontraram os de Marina e Rafael. Obrigado, pai, por me ensinar que a verdadeira força está em ser quem você é, sem medo. E obrigado, mãe. Sua voz quebrou ligeiramente. Por me mostrar que o amor não é sobre perfeição, mas sobre escolha. Sobre escolher ficar, escolher perdoar, escolher construir algo lindo, não importa como você começa. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Marina. Rafael a puxou para perto, seu próprio olho brilhando. A festa continuou até tarde. Quando o último convidado foi embora e a lua estava alta no céu, a família Almeida, Rafael, Marina, Gabriel e Sofia, ficou no jardim, como costumavam fazer. Lembram-se do meu aniversário de 1 ano? Gabriel perguntou, rindo. Dizem que eu dormi antes de soprar as velas.
E você, Sofia, destruiu o bolo com as mãos, Rafael lembrou, afagando o cabelo da filha. Era gostoso, ela defendeu-se, sorrindo. Eles riram, compartilhando histórias, lembranças que formavam o tecido de suas vidas. A mansão não era mais uma gaiola de ouro, mas um lar, cheio de amor, risadas e memórias. Mais tarde, na cama, Marina e Rafael estavam de mãos dadas, como faziam todas as noites. Você se arrepende de alguma coisa? Marina perguntou, olhando para o perfil dele iluminado pela lua. De apenas uma coisa, ele respondeu, virando-se para ela. De não ter te encontrado antes. Ela sorriu. Tudo aconteceu no momento certo. Se não fosse por toda a dor, talvez não soubéssemos reconhecer a felicidade quando ela chegasse. Você sempre foi a sábia entre nós, ele brincou, beijando-a. No próximo mês faz 20 anos que nos conhecemos, Marina comentou. 20 anos, Rafael repetiu, maravilhado. Parece que foi ontem. E ao mesmo tempo, parece que te amo por uma eternidade. Era isso, Marina pensou. Não era um conto de fadas. Era melhor. Era real. Havia rugas onde antes não havia, cicatrizes emocionais que haviam se transformado em fontes de força, e um amor que não era cego, mas que via todas as imperfeições e as escolhia, todos os dias. Ela olhou pela janela, para as estrelas que testemunharam sua jornada. De garota vendida à mulher amada. De Anne estéril à mãe. De vítima sobrevivente, e então, a protagonista de sua própria vida. Seu passado não a definia. Sua família de sangue não a definia. Ela era definida pelas escolhas que fizera, pelo amor que dera e receberá, pela vida que construíra com as próprias mãos, tijolo por tijolo, com paciência e coragem. Eu te amo, Rafael Almeida, ela sussurrou no escuro. E eu te amo, Marina Almeida, ele respondeu, sua voz cheia de sono e de uma paz profunda. Para sempre. E enquanto adormeciam, entrelaçados como estavam há anos, Marina soube que a história deles não era sobre um milionário que a engravidou em 3 dias. Era sobre 2 seres humanos perdidos que se encontraram no escuro e, juntos, acenderam uma luz que iluminaria o resto de suas vidas. Era uma história de amor. Improvável, imperfeita, e absolutamente verdadeira. Fim. E aí, qual foi o momento que mais te surpreendeu na história de Marina e Rafael? Deixe nos comentários se você também acredita que o amor pode nascer dos lugares mais inesperados. Carta de Amor quer receber mais histórias com finais que renovam a fé no amor? É só se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma.